Bom, vamos primeiramente buscar explicar o conceito da natureza desse conflito. A guerra russo-ucraniana ela caracteriza-se como uma guerra de alta intensidade e prolongada, na qual, pela perspectiva de método de condução de guerra da Federação Russa, uma guerra centrada no desgaste e no atrito. Enquanto que no âmbito da Ucrânia, tenta promover uma guerra de manobra com, por vezes, abordagens assimétricas, que nós iremos explicar daqui a pouco. Então, por vezes, quando a Ucrânia buscou uma simetria, uma abordagem convencional com a Federação Russa, ela teve desvantagem qualitativa e principalmente quantitativa em relação aos sistemas de armas empregados, em relação principalmente ao nivelamento no terreno, porque a Rússia tem maior superioridade de fogo, embora tivesse uma escassez de efetivo que até hoje sofre, muito maior em determinado período. Até mais ou menos o final do ano passado, a Ucrânia ainda tinha uma superioridade efetiva em relação à Rússia. Hoje em dia é meio a meio e a qualidade das tropas ucranianas decaiu consideravelmente por razões que iremos explicar. Então, o que acontece? Diante justamente de sejam falhas no método de condução de guerra ucraniano, sejam justamente por causa dessa guerra centrada no desgaste e no atrito, a Ucrânia começou a sofrer escassez de mão de obra, escassez de efetivo, qualificado principalmente, depender muito de massa crítica quantitativa, ou seja, com mobilização forçada de toda uma sociedade. Isso verificamos nos recentes projetos de lei que não só estenderam a lei marcial, mas que mitigaram as restrições à mobilização de certas categorias de cidadão, e a perda muito grande de sistemas de armas, a qual depende continuamente do Ocidente. Consequentemente, qual foi a abordagem estratégica que a Ucrânia procurou fazer em Kursk? Uma operação furtiva, com comandos, ou seja, com vários comandos móveis, que seriam definidos, de acordo com a nossa doutrina, como os grupos caçadores, grupo G6, na qual, lá pela doutrina eslava, pela doutrina soviética, não é definido como grupo caçador, é definido como DRG, Destacamento de Reconhecimento e Sabotagem, que tem seguintes finalidades: mobilidade rápida no terreno, operações de assalto ligeiras, e infiltração atrás das linhas inimigas e sabotagem. O propósito, justamente, dentro dessa abordagem assimétrica, foi verificar. Isso aí, a consciência situacional foi decisiva, porque a Ucrânia nunca faria essa operação sem uma consciência situacional provida pela OTAN, pelas forças do Ocidente. E, consequentemente, isso permitiu uma incursão stealth, ou seja, furtiva, durante a noite, na qual os ucranianos adentraram pelo cinturão florestal ali de Sumy, circunvizinho à área de Kursk, e empregaram muita guerra eletrônica, justamente para prevenir qualquer emprego de drones de reconhecimento por parte das forças russas, mas ali a porosidade da fronteira era tão grande que só tinha recruta no posto de controle de fronteira. Eles margearam o posto de controle de fronteira, a primeira coisa que eles fizeram foi capturar lá os recrutas, E começaram as operações de assalto móveis, os DRGs. Cada núcleo desses DRGs, que se compunha um esquadrão, era em torno de 3 a 6 DRGs. Cada DRG tem normalmente de 15 a 20 homens. Já dada a escassez de efetivo da Ucrânia, isso aí deve ter diminuído para 8 a 10 homens. E operando como Stormtroopers, comandos ou Rangers, começaram a incursionar o máximo possível em profundidade no território russo, para semear pânico, causar caos e pegar de surpresa justamente esses povoados fronteiriços que não tinha ninguém, só tinha polícia. Aí não tinha tropa praticamente, não tinha tropa. Quem guarnece a fronteira da Federação Russa, são 2 quilômetros de fronteira com a Ucrânia, não é tropa regular, são as tropas de fronteira do FSB. Desde 2010, o FSB passou a incorporar e ter jurisdição sobre a polícia de fronteiras, olha o termo, polícia de fronteiras na Rússia. Só que são 150, 160 mil integrantes do FSB na tropa de fronteira, para pegar desde a Finlândia até a Sibéria, a península de Kolchaka. É muito pouco efetivo.
O tamanho da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia são 2.000 quilômetros. E houve também uma negligência por parte do alto comando militar russo em negligenciar os reportes de campo da inteligência. Porque, de novo, mais uma vez, a inteligência militar russa leva para Moscou reportes a qual indicavam, em torno de quase 2 meses, uma concentração de tropas ali naquela área de Sumy, e o alto comando negligenciou. De novo esse problema. Uma falta de sinergia da inteligência de campo russa com o alto comando militar em Moscou. Não à toa Gerasimov é tão criticado. Mas essa é outra conversa. Então, voltando a falar da abordagem assimétrica dos ucranianos em Kursk. Fizeram assaltos ligeiros empregando muita picape, que tecnicamente a gente define como technicals, ou seja, veículos utilitários, com uma ampla capacidade de manobra e metralhadoras de emprego geral, ou sistemas antitanque coaxiais, muito blindado leve, do tipo BTR-4, que são derivações, né, que ocorre da família BRMD soviética, e também muito Striker. Só que tem o seguinte, os ucranianos se dispersaram em demasia, porque quando você faz um ataque em profundidade desse, você tem que ter uma reserva na retaguarda com capacidade de abastecimento e provisão de recursos, porque um DRG desse isolado, ou seja, um destacamento de reconhecimento móvel desse, ele não tem uma condição de operar isoladamente por muito tempo. Só que eles focaram na ocupação dos assentamentos, fazer as gravações midiáticas, reivindicando o controle daquela área e espalhar pânico. Só que os ucranianos fizeram algo vinculado à típica abordagem de guerra assimétrica, que foi o quê? Uma operação IPSO, ou seja, uma operação de sabotagem e de guerra psicológica, a qual o campo informacional é decisivo nisso. Consequentemente, se espalhou pânico, houve uma evacuação em massa voluntária de cidadãos russos em Kursk, isso congestionou as estradas, e isso acabou atrasando a chegada dos reforços russos, que chegaram anteontem, segunda-feira. Quem foi nivelar o terreno e fazer o primeiro ponto de tensão e de combate com os DRGs móveis ucranianos? A Rosguardia, ou seja, as unidades da Guarda Federal Russa e das tropas de fronteira e milícias territoriais. O que são as milícias territoriais? É o pessoal que, como eu, como você, Nelson, creio que, não sei se o professor Edilson teve essa experiência, mas camarada que tem algum conhecimento, veterano de alguma tropa, alguma unidade, entrega uma arma para ele, ele vai, né, para o combate, entendeu? Foi esse pessoal que fez o primeiro nivelamento de terreno contra os DRGs, evitando que eles adentrassem mais em profundidade. Só que, o que acontece? Volta a falar, uma operação de assalto ligeiro dessa não pode ter tanto penetração em profundidade. Porque, repito, esses DRGs não podem ficar isolados. Eles têm que ter comunicabilidade entre eles ou entre uma retaguarda que preveja uma logística continuada. Porque senão eles vão acabar sendo imobilizados e derrotados. E são tropas especializadas. Então, repito, conjugado a isso, a Ucrânia fez essa operação com muito drone de reconhecimento e FPV, ou seja, operado em primeira pessoa, e guerra eletrônica portátil. Então, esse foi o que aconteceu em Kursk nos primeiros dias. Aí, a partir do 4º dia, começou um certo equilíbrio no terreno, e a partir, principalmente de ontem à noite, se estabilizou o fronte e agora começaram os contra-ataques. Mas o contra-ataque não é para recuperar território, é para destruir os DRGs, destruir os destacamentos móveis. Porque a galera, infelizmente, se empolga muito com o mapa. Eu sempre falo, o Edilson está no grupo lá, né, do Geomart, de analistas. Não nos baseemos única e exclusivamente na análise tática operacional por mapa, por cor de mapa, não é isso. Tem muitas condicionantes e variáveis, né, que influenciam a dinâmica do combate.